A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos, vamos dar continuidade à leitura diária da Bíblia e hoje estaremos lendo os capítulos 16 e 17 do livro de Jó. Capítulo 16. Jó acusa a seus amigos de falta de compaixão e misericórdia. Então respondeu Jó e disse: Tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vós sois consoladores e molestos. Porventura não terão fim estas palavras de vento? Ou que te irrita para assim responderes? Falaria eu também como vós falais? Se a vossa alma estivesse em lugar da minha alma? Ou amontoaria palavras contra vós e menearia contra vós a minha cabeça? Antes vos fortaleceria com a minha boca, e a consolação dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Se eu falar, a minha dor não cessa. Calando-me, qual é o meu alívio? Na verdade, agora me molestou tu, assolaste toda a minha companhia. Testemunha disto é que já me fizestes enrugado, e a minha magreza já se levanta contra mim. No meu rosto testifica contra mim. Na sua ira me despedaçou, e ele me perseguiu. Rangeu os seus dentes contra mim. Aguça o meu adversário os seus olhos contra mim. Abrem a sua boca contra mim com desprezo. Me feriram os queixos e contra mim se ajunta todos. Entrega-me, Deus, ao perverso, e nas mãos dos ímpios me faz cair. Descansando estava eu, porém ele me quebrantou e pegou-me pelo pescoço e me despedaçou. Também me pôs por seu alvo. Cercaram-me os seus flecheiros, atravessa-me os rins e não me poupa, e o meu fel derrama pela terra. Quebranta-me com quebranto sobre quebranto, arremete contra mim como um valente. Cozi sobre a minha pele o saco e volvi a minha cabeça no pó. O meu rosto todo está descorado de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Apesar de não haver violência nas minhas mãos, é de ser pura a minha oração. A terra não cubras o meu sangue, e não haja lugar para o meu clamor. Eis que também agora está a minha testemunha no céu, e o meu fiador nas alturas. Os meus amigos são os que zombam de mim. Os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Ah, se alguém pudesse contender com Deus, pelo que o homem, como filho do homem, pelo seu amigo, porque descorridos poucos anos, eu seguirei o caminho por onde não tornarei. Capítulo 17. O meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Porventura não estão zombadores comigo, e os meus olhos não contemplam as suas amarguras? Promete agora e dá-me um fiador para contigo. Quem há que me dê a mão? Porque aos seus corações encobristes o entendimento, pelo que não os exaltará. O que lisonjeando fala aos amigos, também os olhos de seus filhos desfalecerão. Mas a mim me pôs por um provérbio dos povos, de modo que me tornei uma abominação para eles, pelo que já se escureceram de mágoa os meus olhos, e já todos os meus membros são como a sombra. Os retos pasmarão disto, e o inocente se levantará contra o hipócrita, e o justo seguirá o seu caminho firmemente, e o puro de mãos irá crescendo em força. Mas da verdade tornai todos vós, e vinde cá, porque sábio nenhum acho entre vós. Os meus dias passaram e malograram-se os meus propósitos, as aspirações do meu coração. Trocaram a noite em dia,
A luz está perto do fim por causa das trevas. Se eu olhar a sepultura como a minha casa, se nas trevas estender a minha cama, se a corrupção clamar, tu és meu pai, e aos bichos vós sois minha e minha irmã. Onde estaria então agora a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Ela descerá até aos ferrolhos do Seol, quando juntamente no pó teremos descanso. Capítulo 18. A Bildade acusa Jó de presunção e impaciência. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: Até quando usareis artifícios em vez de palavras? Considerai bem, e então falaremos, porque somos tratados como os animais e como imundos aos vossos olhos. Ó, tu que despedaça a tua alma na ira, será a terra deixada por tua causa. Remove Sião as rochas do seu lugar. Na verdade, a luz dos ímpios se apagará, e a faísca do seu lar não resplandecerá. A luz se escurecerá nas suas tendas, e a sua lâmpada sobre eles se apagará, e os seus passos firmes se estreitarão, e o seu próprio conselho derribará, porque por seus próprios pés, e lançado na terra, e andará nos fios enredados, o laço o apanhará pelo calcanhar, e prevalecerá contra ele o salteador. Está escondida debaixo da terra uma corda e uma armadilha da vereda. Os assombros o espantarão em redor e o farão correr de uma parte para outra, por onde quer que apresse os seus passos. O seu poder será faminto e a destruição está pronta ao seu lado. Ela devorará os membros do seu corpo. Sim, o primogênito da morte devorará os seus membros. Será arrancado da sua tenda, onde estava confiado, e será levado ao rei dos terrores. Morará na sua tenda aquele que nada lhe era. Espalhar-se-ão a enxofre sobre a sua habitação. Por baixo se secarão as suas raízes, e por cima serão cortados os seus ramos. A sua memória perecerá na terra, e pelas praças não terá nome. Da luz o lançarão nas trevas, e afugentar-lo-ão do mundo. Não terá filho nem neto entre o seu povo, e resto nenhum dele ficará nas suas moradas. Do seu dia se espantarão os vindouros, e os antigos serão sobressaltados de horror. Tais são, na verdade, as moradas do perverso, e este é o lugar do que não conhece a Deus. Amém, meus amados irmãos. Então, esses foram mais 3 capítulos aí, né, da leitura diária do livro de Jó. Que Deus abençoe. Até a próxima leitura. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com mais vidas para que possa ouvir também a palavra de Deus. Lembrando que nós temos orações diárias todos os dias aqui no canal Geração do Arrebatamento. Que Deus vos abençoe.
A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à leitura diária da Bíblia. Vou ler no livro de Jó, no capítulo 22, 23 e 24. Elifaz acusa Jó de diversos pecados e o exorta ao arrependimento. Então respondeu Elifaz o Temamita e disse: porventura o homem será de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo o prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo, ou lucro algum em que tu faças perfeito os teus caminhos? Ou te repreendendo pelo temor, tem de ti, ou entra contigo em juízo? Porventura não é grande a tua malícia, e sem termos as tuas iniquidades, porque penhorastes a teus irmãos sem causa alguma, e aos nus despojastes das vestes. Não deste água a beber ao cansado e ao faminto, e retiveste o pão, mas para o violento era a terra, e o homem tido em respeito habitava nela. As viúvas despedistes vazia, e os braços dos órfãos foram quebrantados. Por isso que está cercado de laços, e te perturbou um pavor repentino, ou trevas em que nada vês, e a abundância das águas te cobre. Porventura Deus não está nas alturas dos céus? Olha para as alturas das estrelas, quão elevadas estão. E dizem: que sabes, Deus, disto? Porventura julgará por entre a escuridão? As nuvens são o escondedouro dele, para que não veja, e ele passeia pelo circuito dos céus. Porventura consideraste a vereda dos séculos, passando que pisaram aos homens iníquos. Eles foram arrebatados antes do seu tempo, sobre o seu fundamento. Um dilúvio se derramou. Dizia a Deus: retira-te de nós, que foi que o Todo-Poderoso nos fez. Ora, ele encheram de bens as suas casas, pelo que longe de mim o conselho dos ímpios. Os justos o viram e se alegraram, e o inocente escarneceu deles, dizendo: na verdade os ímpios foram destruídos, e o fogo consumiu o resto deles. Une-te, pois, a Deus, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a lei da sua boca, e põe as suas palavras no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, será edificado. Afasta a iniquidade da tua tenda. Então amontoarás ouro como pó, e o ouro de Ofir como pedras dos ribeiros. E até o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata amontoada, porque então te deleitarás no Todo-Poderoso, e levantarás o teu rosto para Deus. Tu orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos, determinando tu algum negócio. E ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Quando te abaterem, então tu dirás: haja exaltação, e Deus salvará ao humilde, e livrará até ao que não é inocente, sim, será libertado pela pureza das tuas mãos. Jó deseja apresentar-se perante a Deus e confia na sua misericórdia. Capítulo 23. E respondeu, porém, Jó e disse: ainda hoje a minha queixa está em amargura. A violência da minha praga mais se agrava do que o meu gemido. Se eu soubesse o que eu poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, com boa ordem exporia
ante a ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Saberia as palavras com que ele me responderia, e entenderia o que me dissesses. Porventura, segundo a grandeza do seu poder, contenderia comigo. Não, antes cuidaria de mim. Ali o reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Eis que, se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não o percebo. Se opera a mão esquerda, não o vejo. Encobre-se a mão direita, e não o diviso. Mas ele sabe o meu caminho. Provém em mim, e saireis como ouro. Nas suas pisadas os meus pés se afirmaram. Guardei o seu caminho, e não me desviei dele. Do preceito dos seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca prezei, mais do que o meu alimento. Mas se ele está contra alguém, quem então o desviará? E o que a sua alma quiser, isso fará, porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo. Por isso me perturbo perante ele, e quando isto considero, temo-me dele, porque Deus macerou o meu coração, e o Todo-Poderoso me perturbou, porquanto não fui desarraigado antes das trevas, nem encobriu a escuridão o meu rosto. Jó contesta que o ímpio muitas vezes fiquem sem castigo nesta vida. Capítulo 24. Visto que de todo o poderoso se não encobrirás os tempos, porque não veio os seus dias os que o conhecem. Há os que têm o limite, remove e rouba os rebanhos e os apacentam. Leva o jumento do órfão e toma em penhor o boi da viúva. Desvia o caminho aos necessitados, e os miseráveis da terra juntos se escondem. Eis que, como jumentos monteses no deserto, sai a sua obra, madrugando para a presa. O campo raso dá mantimento a eles e aos seus filhos. No campo cega o seu pasto, e vindima a vinha do ímpio. Ao nu fazem passar a noite sem roupa, não tendo ele coberta contra o frio. Pelas correntes das montanhas são molhados, e não tendo refúgio, abraça-se com as rochas. Ao orfãozinho arranca do peito, e aceita o penhor do pobre. Faz com que os nus vão sem vestes, e aos famintos tiram as espigas. Dentro dos seus muros fazem o azeite, pisam os lagares e ainda têm sede. Desde a cidade gemem os homens, e a alma dos feridos clama. E contudo Deus lhe não imputa como loucura. Eles estão entre os que se opõem à luz. Não conhece os seus caminhos, e não permanece nas suas veredas. De madrugada se levanta o homicida, mata o pobre e necessitado, e de noite é como ladrão. Assim como os olhos do adúltero guarda o crepúsculo, dizendo, não me verá olho nenhum, e oculta o rosto. Nas trevas minam as casas, que de dia assinalaram, não conhecem a luz, porque amanhã para todos eles é como sombra da morte, porque sendo conhecidos sentem os pavores da sombra da morte, são ligeiros sobre a face das águas. Maldita é a sua porção sobre a terra, não volta pelo caminho das vinhas. A secura e o calor desfazem as águas da neve, assim desfará a sepultura aos que pecaram. A madre se escurecerá deles, os vermes os comerão gostosamente, nunca mais haverá lembrança deles, e a iniquidade se quebrará como a árvore. Aflige-se a estéril, que não dá à luz, a viúva não faz bem.
até aos poderosos arrasta com a sua força. Se ele se levanta, não há vida segura. Se Deus lhes dá descanso, estribam-se nisso. Seus olhos, porém, estão nos caminhos deles. Por um pouco se alça e logo desaparece. São abatidos, encerrados, como todos os outros, e cortados, como as pontas das espigas. Se agora não é assim, quem me desmentirá e desfará as minhas razões? Amém e amém. Fiquem todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.